sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida. Em sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e alegria para você. Mais uma semana começando, e para esta semana eu desejo toda a bênção do Divino Pai Eterno para você, para sua família, para os seus empreendimentos e para tudo o que nós formos fazer durante esta semana. Primeiro dia, sempre é bom oferecermos ao Pai tudo aquilo que Ele nos permite fazer, não é verdade? E aqui nós estamos para oferecer ao Pai Eterno a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos desejos e pedir que Ele passe na frente. Pai, passa na frente, porque onde o Pai passa, nada embaraça. Então essa é a nossa certeza de que onde o Pai passa, nada embaraça, e que nós estamos aqui juntos em mais uma semana para proclamar essa verdade, essa certeza, né, Caísa? Isso, e que o Pai Eterno nos conceda uma graça imensa para que a cada dia cresçamos nessa certeza de que onde Ele passa, nada embaraça, e que tragamos no nosso coração sempre essa confiança num Deus que cuida de nós e que está à frente de tudo, não é, Marcos? Está à frente de tudo, nós podemos ter certeza. Aliás, do Pai Eterno a gente sempre tem certeza. A dúvida é sempre do nosso lado, né? Constantemente, nós somos uma eterna interrogação, né? Mas com o Pai Eterno, sempre a certeza absoluta, né? Porque aonde o Pai passa, nada embaraça. Então, luz verde para nós essa semana, todos os sonhos, todos os projetos, tudo livre, para a glória dele. Amém, assim seja. E é para a glória dele que nós rezamos, que nós louvamos, né, com as canções que nos embalam em cada dia aqui no programa. Sim, olá para vocês, olá para você de casa que está aí nos acompanhando em mais esse dia e mais um começo de semana super abençoado aqui no Pai Passa na Frente. Nós estamos rezando, continuamos a nossa meditação, a nossa reflexão sobre a oração do Senhor, o Pai Nosso. E eu convido você para participar do nosso programa, deixando o seu pedido de oração, a sua mensagem nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram da TV Pai Eterno. E eu convido desde já você também a tomar a decisão de evangelizar conosco, sendo um membro da família de amor, a Associação dos Filhos do Pai Eterno. Esta é a família que sempre cabe mais um. Aqui não há limites, aqui sempre cabe mais filhos. O Pai Eterno, Ele sempre espera pelos filhos que proclamam a sua glória, proclamam o seu louvor. Então vamos juntos colaborar nesta obra. Ligue no 62-3506-9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com para você dizer sim a este projeto de evangelização, manifestar a sua união com tantos devotos, tantas devotas espalhados pelo Brasil inteiro e que juntos fazem essa obra acontecer. Você colabora aqui conosco, faz esta missão de levar o amor do Pai Eterno, chegar a tantos corações e também com a sua doação, com o seu sim generoso, você colabora na edificação da nova casa do Pai, uma casa para acolher todos nós, porque na casa do Pai sempre há lugar para os seus filhos. Então, a nossa equipe está esperando por você, para fazer a triagem da sua mensagem, do seu pedido e também para realizar o seu cadastro como associado da Associação Filhos do Pai Eterno. É por você que todos os dias nós rezamos, bendizemos ao Pai Eterno pela sua vida. E neste momento da nossa oração inicial, nós confiamos o nosso coração, confiamos a nossa vida à ação transformadora da graça, a ação que nos vem pelo Espírito Santo. Quando pedimos que Ele realize prodígios em nós, quando pedimos que Ele tome conta da nossa vida, o Pai atende o nosso pedido. Quando pedimos que o Espírito Santo, Ele seja derramado
com generosidade, com largueza em nossos corações, que ele seja derramado com generosidade em toda a igreja, o Pai Eterno atende esse pedido. Então, minha irmã, meu irmão, não tenha medo de clamar, de pedir o Espírito Santo para a sua vida, para o seu problema, também para a sua alegria. E é isso que nós juntos fazemos aqui. Pedimos que o Espírito Santo tome conta de nós. É um gesto de humildade, é um gesto de entrega absoluta, é um gesto de confiança. Então, Espírito Santo, toma conta da nossa vida, nos ilumina, nos inspira e nos ajuda a tomar as decisões corretas. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. E que essa brisa leve de paz, de amor, que essa brisa leve de unção alcance o seu lar, a sua vida, a sua história. Que essa semana que está só começando seja de muita bênção e que a unção do Espírito Santo, como disse o Marcos no início da oração, alcance tudo que somos, que temos, a nossa verdade, as dificuldades, as fraquezas, mas também as superações, as alegrias, e que o nosso coração a cada dia, cheios da unção do Espírito Santo, vai se convencendo de que tudo nos é dado por Deus, de que diante da dificuldade, da fraqueza, nós temos a unção do Espírito Santo para nos fazer capaz de superar tudo isso. De que diante da superação, das conquistas, das alegrias, o nosso coração se enche e se faz capaz pela unção do Espírito Santo de agradecer, de louvar, por saber que tudo nos é dado pelo nosso Deus. Então, Senhor, independente de como está o nosso coração, seja das pessoas que estão nos hospitais, em suas casas, até mesmo no trabalho, todos que estão nos acompanhando, independente de como cada coração estiver nesse momento, que a unção do Espírito Santo vá convencendo cada um dos nossos corações de que a graça, que o autor de toda graça é o Senhor. E nós queremos, meu Deus, queremos olhar para tudo e perceber que em tudo se encontra a sua bênção. Queremos ter uma visão espiritual diante de todas as coisas. Por isso, Senhor, enche o nosso coração. Alcança cada partezinha do nosso ser, da nossa história, com a força e com a unção do Teu Espírito Santo. E cheios do Teu Espírito, nos faça canais da Tua graça, da Tua paz, da Tua bênção, aonde formos, no nosso trabalho, em nossos lares, em faculdades, no ônibus que pegamos, no trânsito que andamos, que em todos os lugares, em todas as situações,
situações, nos façamos canais da Tua graça e da Tua bênção. E nós vamos cantar de novo, é tão lindo, e que o nosso coração vai se convencendo de que o nosso Deus, o nosso querido e amado Pai Eterno, tem sempre um lugar, uma bênção especial, linda, de paz para todos nós. Que você não tenha dúvida disso, que nós não tenhamos dúvidas da bênção de Deus, da unção do Espírito Santo que alcança a nossa história, toda a nossa vida. Espírito Santo de Deus. E cheios do Espírito Santo, eu convido você a abrir a palavra em Romanos, capítulo 12, os versículos de 3 a 8. Romanos, capítulo 12, versículos de 3 a 8. E a palavra, ela diz assim: pela graça que me foi concedida, eu digo a todos e a cada um de vocês, não tenham de si mesmos um conceito maior do que convém, mas um conceito justo, de acordo com a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Pois assim, como num só corpo temos muitos membros, e estes membros não têm todos a mesma função, assim também nós, embora sendo muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente somos membros uns dos outros. Temos, portanto, dons diferentes, conforme a graça que nos foi dada. Quem tem o dom da profecia, que o exerça na justa relação com nossa fé. Quem tem o dom do serviço, que o exerça servindo. Quem tem o dom do ensino, que o exerça ensinando. Quem tem o dom do encorajamento, encorajando. Quem reparte, que o faça com simplicidade. Quem preside, com zelo. Quem faz obras de misericórdia, com alegria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, a oração nos ensinando outra dimensão que nós podemos alcançar quando nós rezamos, né, Marcos? Que é olhar para o outro, para a necessidade e o servir, que é tão importante. Sem dúvida. A palavra de Deus, ela amplia o nosso horizonte, alarga o nosso olhar e nos ensina, nos ajuda a contemplar aquilo que o Pai quer realizar no mundo e em nós. E Ele quer realizar no mundo a partir de nós, a partir da nossa oração. Cada um é chamado a viver o seu discipulado, a viver a sua escuta, a sua entrega ao Senhor e, movido por Ele, fazer tudo o que Ele nos disser. E hoje Ele está nos dizendo uma palavra muito linda da carta aos Romanos e que nos ajuda a entender mais sobre a oração do Senhor, que é a oração do Pai Nosso. Nós estamos refletindo sobre as catequeses do Papa Francisco, sobre o Pai Nosso, e hoje o Papa nos chama a atenção que nós devemos orar como Ele nos ensinou, prestando a atenção nas palavras. Prestar a atenção nas palavras que nós rezamos no Pai Nosso. O Papa tem uma frase aqui no seu texto muito interessante. Ele diz o seguinte: não obstante a prece do discípulo seja totalmente confidencial, ela nunca cai no intimismo. No segredo da consciência, o cristão não deixa o mundo fora da porta do seu quarto, mas traz no coração as pessoas e as situações, os problemas, tantas questões, apresenta-as todas no coração.
Isso porque no Evangelho de Mateus, que nós tivemos oportunidade já de meditar na semana passada, um dos conselhos para a oração é que nós entremos no nosso quarto e ali em silêncio nos coloquemos diante do Pai, apresentemos a nossa súplica ao Pai. E aí o Papa nos fala que o fato de nós entrarmos no quarto em silêncio, isso não faz da nossa oração uma oração intimista. O Papa coloca a expressão intimista e nós podemos dizer também, não faz dela uma oração intimista e egoísta, que são duas coisas distintas. A oração do Pai Nosso e a oração do cristão, né? Ela não tem essa característica de ser egoísta e de ser intimista. E a carta aos Romanos vem nos trazer a iluminação por que a nossa oração não é intimista. Na carta aos Romanos, nós encontramos no versículo 5º que também nós, embora sendo muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente somos membros uns dos outros. Veja, nós somos um só corpo em Cristo. Somente essa expressão, somente esta citação aqui da carta aos Romanos, e que também aparece na carta aos Efésios e tantas outras citações nós podemos encontrar na Sagrada Escritura que nos evocam a vida em comum, a vida em comunidade. Somente para a gente meditar sobre esta expressão que nós somos membros, um só corpo em Cristo, a gente poderia ficar um ano inteiro refletindo e o tema não se esgotaria. Porque a nossa fé, ela se alicerça nesta realidade. A vivência da nossa fé, ela está baseada exatamente nessa prece comum que nós fazemos, que nós elevamos todos os dias. E o Papa tem mais um pensamento muito interessante aqui na sua catequese. O Papa fala sobre uma ausência na oração do Pai Nosso. Tem uma ausência impressionante, nos diz o Papa, que é a palavra eu. Falta a palavra eu no Pai Nosso. E não é por acaso, não é porque Jesus se esqueceu de falar a palavra eu no Pai Nosso. Não podemos esquecer isso, falta a palavra eu. Reza-se com o vós e com o nós. É um bom ensinamento de Jesus, o Papa nos diz. Não podemos nos esquecer deste ensinamento de Jesus, que falta a palavra eu. Por que falta? O Papa responde. Porque no diálogo com Deus não há espaço para o individualismo. Não há ostentação dos próprios problemas, como se fôssemos os únicos que sofremos no mundo. Imagina se a gente fosse criar uma hierarquia dos problemas. Coitado do Pai Eterno. Se nós fôssemos, cada um tem o seu problema, tem a sua dificuldade. E quando nós rezamos, não é para dizer que o meu problema é maior do que o do outro. Embora haja pessoas que gostem de dramatizar. Pode ser uma coisa pequenininha que ela faz questão de dizer que é bem grande. Não é assim que funciona na nossa oração. Não existe oração elevada a Deus, nos diz o Papa, que não seja a prece de uma comunidade de irmãos e irmãs, o nós. Vivemos em comunidade, somos irmãos e irmãs, constituímos um povo que reza, nós. Certa vez um capelão de um cárcere fez-me uma pergunta. Diga-me, padre, qual é o contrário de eu? E eu, ingênuo, disse, é tu. Este é o início da guerra. A palavra oposta a eu é nós. Onde existe a paz, todos juntos. Foi um bonito ensinamento que recebi daquele sacerdote. E o contrário do eu, o oposto, é o nós, para que façamos juntos. Assim como o apóstolo nos descreve do versículo 6 em diante, dos dons, cada um tem um dom, mas não é um dom para ser vivido, para ser guardado só para si, é um dom para. Ninguém recebe um dom somente para si, nós não guardamos um dom para si. Até mesmo o sacerdote, quando ele reza a Santa Missa de maneira privada, a Santa Missa no rito, na forma particular, ele não está rezando sozinho, ele reza o nós, porque ele está rezando com toda a igreja, com as intenções do mundo inteiro. Uma monja,
Um eremita, quando está rezando, ele não está rezando sozinho, somente por si, ao contrário, está rezando pelo mundo e para o mundo inteiro, por todas as necessidades. E assim é com toda a humanidade. Quando nós colocamos a oração do cristão nos nossos lábios e no nosso coração, que é a oração do Senhor, nós não pensamos somente no eu que está precisando de algo, mas é no nós. E por isso, na oração, Jesus começa nos ensinando a chamar a Deus de Pai, e depois, na segunda parte, quando nós começamos a responder a estes apelos, nós começamos a dizer no nosso: o pão nosso nos dai hoje, e tantas outras expressões que nós vamos ter a oportunidade de meditar. O Pai Nosso, portanto, é uma oração da comunidade e para a comunidade, não é, Demerval? Pensa, já vai para o 6º dia meditando sobre a introdução ao Pai Nosso, né? Mas, com toda certeza, quanto mais nós nos aprofundamos nesse tesouro de graça que Nosso Senhor nos concedeu, tanto mais nós desejamos mergulhar, porque realmente é um mar de pura misericórdia, esses ensinamentos de Nosso Senhor. E faz com que entendamos que o mundo não gira em torno do nosso umbigo, né? O mundo é muito maior do que as nossas necessidades, as nossas dificuldades, os nossos dramas. Enfim, nós, sozinhos, somos minúsculos e sozinhos não chamamos atenção, por mais que gritemos, por mais que esbravejemos, por mais que lutemos. Não se adianta muito na vida lutar sozinho. É como diz o ditado, dar murro em ponta de faca. Então, é sofrimento em cima de sofrimento. Onde está a libertação verdadeira? Quando nós pedimos socorro, quando nós entendemos que dependemos dos irmãos, que dependemos de Deus através dos irmãos. Acontece um pecado muito comum na caminhada de igreja, quando um agente de uma pastoral qualquer, de um movimento qualquer da igreja, ele acha que pode manobrar a graça de Deus e não precisa de ninguém. Eu até brinco que esse aí não faz parte de equipe, ele é eu-keep. Né? Eu-keep, deixa comigo. E aí, essa história de deixa comigo me faz lembrar de jogo de voleibol. Quando eu era muito jovem, brincava de voleibol. Então tinha essa coisa, né? A bola vinha e o colega dizia, deixa comigo, e o outro, deixa comigo. E no fim das contas, um deixava para o outro e a bola caía no meio da quadra. Desse jeito. Ninguém pegava nada. Né? Ponto para o inimigo. Então, nós precisamos entender que somos dependentes por vontade de Deus. Não é por fraqueza só. É porque Deus, na sua infinita sabedoria, quis assim. Nós precisamos dos irmãos. Nós dependemos dos irmãos. Até para fazermos a caridade, nós precisamos nos apoiar uns nos outros. Até para sermos bons para os outros, precisamos dos outros. É uma sacada genial essa de Nosso Senhor em nos obrigar a estarmos juntos para então podermos estar com Ele. A fazer com que nós obriguemos a Deus a estar conosco quando estamos unidos. Se estivermos unidos em coração, em espírito, em verdade, Ele estará conosco. Ele prometeu isso, Ele garantiu isso. Nos unimos
em oração, nos unimos numa intercessão e Deus ouve. É uma coisa espantosa e, ao mesmo tempo, tão simples. Tão simples, porque é assim que funciona o nosso próprio organismo. O seu corpo funciona assim. Se a unha do dedão do seu pé encrava, todo o seu corpo sofre. Quando há uma cura, todo o seu corpo se alivia. Assim também somos nós. Por isso que é realmente fantástico nós compreendermos que, ainda que eu esteja longe de qualquer pessoa à minha volta, eu estarei ao mesmo tempo unido a todas as pessoas que naquele instante falam ao mesmo tempo com o nosso Pai eterno. É tão gratificante que nos causa alegria a oração. Ainda que seja uma oração de petição, uma oração de pedidos, de súplicas a Deus, é uma alegria quando nós pedimos, porque sabemos que não pedimos sozinhos e sabemos que Deus nos ouve naquele instante. Sabemos que Ele está atento às nossas orações, porque a nossa voz não está sumida no vácuo, na solidão. A nossa voz se une a uma voz de multidões no mundo todo, no céu. Até mesmo aqueles que já estão no céu rezam por nós, intercedem por nós, se associam aos nossos louvores, às nossas súplicas, a tudo aquilo que nós comunicamos, transmitimos a Deus do coração. Tudo isso é reverberado em uníssono, a uma só voz. Então, pense no estrondo que se chega aos ouvidos do Pai Eterno. Pode observar, quando uma nação se mobiliza em prol de uma causa, via de regra, aquela causa é atendida. Quando há um desastre natural em algum lugar e as pessoas se unem, se não podem estar lá naquele instante para ajudar fisicamente, então se unem em oração, suplicando a Deus um lenitivo, uma salvação, e aqueles pedidos são atendidos. Nossa Senhora mesmo, todas as vezes em que nós observamos a Virgem Santíssima aparecendo, ela sempre nos mostra essa realidade, para que nós rezemos, a fim de que se transforme alguma situação, alguma consequência calamitosa lá na frente. E, normalmente, o que acontece é que a igreja se une, atendendo aos apelos da Mãe Santíssima, e aquela calamidade realmente desvanece. Então, há poucos dias nós vimos uma reportagem mostrando uma aparição de Nossa Senhora aqui no Nordeste, no Pernambuco. E qual foi a mensagem da Virgem Santíssima? Que nós deveríamos rezar muito, porque estava para surgir um castigo para a nossa nação brasileira. E, aliás, na verdade, 3 castigos, né? E por conta daquelas 2 menininhas ainda analfabetas, houve uma situação de clamor popular, as pessoas atenderam aqueles apelos, e o que nós observamos é que realmente, por pouco, muito pouco, como se diz aqui, pelo beiço de uma pulga, né? Por muito pouco, nós não caímos numa situação terrível, que nós já observamos em nações vizinhas. Então, o que foi isso? Fruto de oração em comum, uma só voz, um só coração, uma só alma. Nós não somos um conjunto de indivíduos. A nossa fé revela a nossa situação verdadeira aos olhos de Deus. Nós somos um só corpo. Nós somos em Jesus Cristo. Então, quando nós clamamos, quando nós oramos, é a oração de Jesus.
Marcos dizia agora há pouco que mesmo quando um sacerdote reza a missa só no seu quarto, ele não reza por si. Aliás, a oração que ele reza é a oração da igreja. Não é a sua própria oração. O padre não inventa a oração eucarística. O padre reza a oração da igreja e junto com o padre naquele instante, todos os padres que celebram naquele mesmo momento, em qualquer lugar do mundo, se unem a uma só voz e a voz que eles clamam, que eles proclamam, se torna a voz do Cristo Jesus. Assim acontece conosco também. Quando nós rezamos aqui, falamos as suas intenções, as intenções dos irmãos que escrevem para nós, é óbvio que não é só aquela intenção particular do irmão, agora nós nos associamos a ela. E você, quando ouve proclamarmos essas intenções, se associa a nós e a esses irmãos que nos escrevem, e no fim das contas, todos rezamos juntos por uma única intenção. Vale muito. Quando nós rezamos o rosário, assim, quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso no rosário, quantas vezes a Ave Maria, nós nos unimos a todas as pessoas que rezam naquele instante no mundo inteiro. Não é possível que alguém pense que Deus não ouve um clamor tão gritante que é feito a uma só voz. É óbvio que Ele ouve. Por isso que nós podemos rezar com fé e podemos inclusive rezar em pensamento. Nem precisamos falar. Nem precisamos soprar a voz, porque estamos unidos a uma multidão e Deus está vendo a intenção dos corações. É tão interessante que quando nós estamos rezando, muitas vezes, e eu acredito que isso é fruto de muita prática até, nós nos pegamos sem falar nada, só olhando para Deus. E Deus já entendeu tudo. E observamos a Deus e já entendemos tudo da parte de Deus. Assim como acontece com as crianças, com os seus pais, quando eles de repente agem de uma maneira talvez não muito adequada, e os pais só dão aquela olhada, pelo menos era assim. Não sei se ainda continua sendo aí contigo. Mas quando eu olhava para a Dona Celeste, a minha mãe, e ela estava com aquele olhar assim, eu já entendia tudo, não precisava dela falar. Era como se ela estivesse dizendo, lá em casa a gente conversa. Então é assim também com o Pai Eterno, mas de uma maneira muito mais ampla, muito mais dinâmica. Ele olha para tudo aquilo que nós temos no coração e nós, muitas vezes, porque entendemos, porque já estamos tão íntimos de Deus, nós nem precisamos gastar palavras com Ele. Ele já interpreta, inclusive, o que motiva aquelas nossas intenções. Aquilo que está até oculto a nós mesmos, porque tem coisas que nós sentimos, que nós desejamos, mas que nós nem sabemos de onde saiu aquilo. Deus sabe. E na medida em que nós cultivamos essa intimidade com Deus, sabendo que não estamos sozinhos, sabendo que as nossas intenções são similares a intenções de multidões, nós entendemos como Deus é tremendo ao cuidar de nós de uma maneira tão íntima, tão graciosa, tão cuidadosa, tão zelosa. Ele não faz as coisas sem um arremate, sem um acabamento, não faz assim às brutas, não vai jogando, espalhando as graças, não. Ela vem individualmente, na medida certa, do jeito em que precisamos e que podemos suportar. Ele sabe tudo o que acontece conosco, porque estamos ligados a Ele diretamente. Então, naturalmente, Ele vai transformando a nossa realidade, zelando de nós, cuidando de nós, ao ponto de daqui a pouco já não sermos nós a vivermos, mas o Cristo vivendo em nós. E como é bom a gente chegar nesse estado de vida, fruto da nossa oração, dessa nossa consciência,
de que é Ele quem domina a nossa vida e chegar a ponto de exclamar como São Paulo, né? Que não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É fruto de uma entrega profunda e entendeu, de fato, que, como o Papa Francisco nos diz aqui na sua catequese, não aquele nós que Jesus nos ensinou me impede de estar em paz sozinho e me faz sentir responsável pelos meus irmãos e irmãs. Quando Cristo toma conta e quando Cristo habita plenamente em nós, aí tudo passa a fazer sentido na nossa vida, né, Caísa? Isso mesmo, e a oração vai nos ensinando a ter essa visão, porque por nós mesmos nós não conseguimos nos conduzir dessa forma nesse mundo, porque é como se o mundo hoje nos chamasse a viver o individualismo, o egoísmo, eu tenho que pensar só em mim, eu tenho que correr e conquistar as coisas para mim, tudo que tiver na minha frente eu vou dando um jeito de ir tirando. O mundo nos convida a isso, mas nós estamos neste mundo e somos chamados, sendo filhos amados do Pai Eterno, a fazer a diferença. E como essa catequese do Pai Nosso tem nos enriquecido, tem nos feito crescer na fé, olhar e perceber que essa oração vai muito mais além do que nós, na nossa humanidade, conseguimos compreender, e que muitas vezes rezamos e não sabemos a profundidade daquilo que estamos rezando. O Pai Nosso, fazendo essa catequese, o Senhor está nos ensinando a sermos seres humanos diferentes e a valorizar aquilo que realmente precisa ser valorizado. A oração do Pai Nosso, em especial hoje, nos ensinando a olhar para o outro, a perceber que nós estamos neste mundo para servir, para olhar para a necessidade do outro, e que quando nós rezamos, nós nos fazemos capazes disso, de ter um coração sensível diante da realidade do nosso irmão, da pessoa que trabalha conosco. E não vamos longe não, um coração sensível para a necessidade daqueles que estão na nossa casa, que muitas vezes nós queremos deixar de lado. Queremos ir para o quarto, ficar lá assistindo televisão para não ter que ficar ouvindo o avô que mora comigo falar dos problemas e das dores. Queremos chegar em casa e inventar um monte de coisa, fazer várias coisas para fugir, talvez do esposo, da esposa, dos filhos. Não sei qual que é a sua realidade, mas nós fazemos isso, porque eu faço e eu sei que você faz também, somos seres humanos. Queremos fugir, às vezes, do que o outro tem para nos falar, quando ele vai nos contar da sua dor, da sua dificuldade. Quantas vezes nós fugimos? Ou às vezes nós até ouvimos, mas quantas vezes nós julgamos? Nós não vamos dar valor e às vezes, ao invés de ouvir e dar uma palavra de ânimo, ajudá-lo, nós queremos falar que o nosso problema é maior. Não, você está vivendo isso? Não, eu estou vivendo muito pior. E aí eu escutei o outro, mas na realidade eu peguei, ao invés de ouvir e querer ajudá-lo, eu começo a falar dos meus problemas, porque o meu problema é muito maior. Não, eu sei que você está enfrentando é fichinha, perto do que eu estou vivendo. Enfim, eu não sei qual a sua realidade, mas o Senhor nos chama a ter um coração sensível da necessidade, diante da necessidade do outro, a querer ser instrumento da graça dele para o outro. Se eu não posso fazer nada para ajudar o outro, mas eu estou ali rezando e pedindo a graça do Pai Eterno para a vida dele. E no momento em que nós vamos tendo essa atitude de olhar para a necessidade do outro, nós também vamos nos conhecendo e vendo que nós temos um valor essencial e que o nosso jeito de ser, aquilo que eu faço no mundo, contribui, eu sendo eu, vou contribuir para que o mundo se faça melhor, para que as pessoas que estão à minha volta se façam melhores. Então, a oração, e nós estamos meditando a oração do Pai Nosso, nos ensina a ter uma visão diferente para a nossa vida. Nos ensina a olhar para o mundo e perceber que nós precisamos ser seres humanos diferentes. Seres humanos conscientes do valor que têm, daquilo que são e que podem sim, com o seu jeito, contribuir para que tudo se faça melhor, para que a vida se torne mais leve, começando em suas famílias. A oração, quando nós rezamos, nós somos capazes de olhar para o outro
e perceber que o outro precisa de mim, assim como eu preciso do outro também. E é assim que a gente caminha melhor neste mundo. Como é bom poder ter amigos que eu posso contar, não é? Como é bom ter a certeza no coração que eu tenho família, quando eu tenho insegurança de fazer algo. Eu estou dando exemplos banais, assim, eu tenho aquela pessoa que eu posso contar, quando eu preciso de alguém para me ouvir, mesmo nem eu compreendendo o que eu estou passando, mas tem alguém ali para me ouvir, como é bom isso. Mas eu achei lindo algo que o Papa disse aqui na catequese, que às vezes a gente olha e percebe, nossa, realmente eu não estou sendo sensível com o problema de ninguém, estou um pouco me lixando, quero resolver os meus problemas e que os outros não estão nem aí. Nossa, eu preciso mudar, mas como que eu vou mudar? Eu sou assim. Mas o Papa, na sua catequese, diz algo muito lindo. Ele começa dizendo, na oração, o cristão apresenta todas as dificuldades das pessoas que vivem ao seu lado. Se não se der conta de que ao seu redor há tantas pessoas que sofrem, se não sentir pena pelas lágrimas dos pobres, se estiver habituado a tudo, então significa que o seu coração, como é? Murcho? Não, pior, é de pedra. Neste caso, então se você está percebendo, ou se a gente percebe aí, e eu me coloco junto com você, que em algumas situações eu sou insensível, neste caso é bom suplicar ao Senhor que nos sensibilize com o seu Espírito. Não somos um caso perdido, de jeito nenhum. Temos a força e a graça do Espírito Santo de Deus que nos ajuda a ser pessoas diferentes, a podermos agir diferente diante de todas as situações. Então, se hoje eu percebo algo, a oração me faz viver isso. Estou percebendo que algo está errado, não estou sendo sensível, na minha casa não quero saber de problema de ninguém, porque eu já tenho problema demais para resolver, e estou ignorando todo mundo, estou me escondendo da minha família, de amigos, enfim, na sua realidade. Se hoje você percebe isso, queira ser diferente, queira ser instrumento da graça de Deus, queira servir, que a sua vida vai se tornar mais fácil, que a sua vida vai se tornar mais leve, os problemas não vão sumir assim, não, mas a vida vai se tornar mais leve. Então queira ser diferente, clame a força e a graça do Espírito Santo, queira ter um coração sensível. Você vai apresentar os seus problemas, mas o Pai Nosso nos ensina a olhar para o outro. Então queira olhar para o outro, começando na sua casa, na sua família. E não acho que são grandes coisas não, nas coisas simples. Nós devemos ter um coração sensível para poder levar a Deus, expressar Deus em tudo que o nosso irmão, que o nosso familiar está enfrentando. E aí a vida não se torna mais fácil só para mim não, mas também para aqueles que estão perto de mim. Não é, Marcos? Para todos, porque aí se eu vou expressando essa fortaleza de Deus, essa grande graça de Deus, o outro também vai experimentando junto comigo. E é nessa luta que a gente vai construindo dias melhores, que a gente vai vencendo. Com certeza. E para expressar esse desejo de que o nosso coração seja sensibilizado, que nós possamos acolher o outro e de que o nosso coração vá deixando de ser um coração de pedra, como o Papa nos diz, um coração frio, um coração amargurado, vamos juntos então proclamar esta oração que nos ajuda a colocar o nós em primeiro lugar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. E agora, momento de informação aqui no programa, com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José, vamos conferir as notícias do Papa Francisco e da Igreja. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana. Aprendamos com João Batista a não presumir que já conhecemos Jesus, de saber tudo sobre ele. Não.
Não é assim. Temos que nos deter no Evangelho. Esse foi o convite do Papa Francisco durante a oração do Ângelus. Um lindo sol que inundou uma Praça São Pedro lotada por fiéis e peregrinos emoldurou o Ângelus do Papa Francisco no dia de ontem. A página evangélica proposta pela liturgia do dia, tirada do Evangelho segundo João, relata o testemunho de João Batista sobre Jesus, consagrado pelo Espírito Santo e proclamado pelo Pai, Filho de Deus, durante o seu batismo no Rio Jordão. O Batista, disse o Papa, foi a primeira testemunha de Cristo e não pode deixar de relatar a sua experiência. Depois do batismo, João Batista não consegue resistir ao impelente desejo de dar testemunho de Jesus e declara: eu vi e por isso dou testemunho. O Papa comenta a extraordinária novidade trazida por Jesus. Enquanto em todas as religiões é o homem que oferece e sacrifica alguma coisa a Deus, no evento Jesus é Deus que oferece o próprio Filho para a salvação da humanidade. O testemunho de João Batista nos convida a recomeçar sempre no nosso caminho de fé. Recomeçar de Jesus Cristo, Cordeiro cheio de misericórdia que o Pai deu a nós. Portanto, deixar-nos sempre surpreender pela escolha de Deus de estar ao nosso lado. Francisco adverte: aprendamos com João Batista a não presumir que já conhecemos Jesus e saber tudo sobre ele. Não é assim. Temos que nos deter no Evangelho. O Santo Padre afirma: deixemos-nos instruir pelo Espírito Santo, que dentro nos diz: é Ele, é o Filho de Deus que se fez cordeiro imolado por amor. Ele sozinho carregou, sofreu e expiou o pecado do mundo e também os meus pecados. Para finalmente entendermos que sim, somos ainda pobres pecadores, porém não mais escravos, não, mas filhos de Deus. Depois de rezar a oração do Ângelus, Francisco dirigiu um apelo pela dramática situação na Líbia, desejando um êxito positivo na reunião de cúpula de Berlim, iniciada nesse domingo. Presentes no encontro, representantes de todas as partes em conflito e de várias potências internacionais. Desejo vivamente que esta cúpula, disse o Papa, tão importante, seja o início de um caminho para o fim das violências e uma solução negociada que leve à paz e à tão desejada estabilidade do país. Os protagonistas líbicos da crise são Fayez al-Serraj, que é o primeiro-ministro do governo de acordo nacional, reconhecido pela ONU com sede em Trípoli, e o general Khalifa Haftar, líder do Exército Nacional Líbico, e que tem o poder da parte oriental do país, e apoiado na Câmara pelos representantes do Tobruk. O objetivo da conferência é convergir os interesses contrapostos das nações que até agora exerceram sua ingerência na crise do país norte-africano, alimentando com frequência a escalada de violência. Ainda ontem, na conclusão do Ângelus, Francisco recordou que 2020 é o ano dos enfermeiros, enfermeiras e obstetras. Trabalho precioso para uma profissão nobre. Santo Padre tem palavras de louvor para eles, a quem a Organização Mundial da Saúde dedicou o ano de 2020 no bicentenário do nascimento de Florence Nightingale, que é fundadora da enfermagem moderna, também conhecida como a Senhora da Lanterna, porque ela costumava andar à noite entre os corredores do Hospital Militar da Crimeia, para onde tinha sido enviada em 1854, com uma lâmpada de óleo. As enfermeiras e enfermeiros são os agentes de saúde mais numerosos e mais próximos aos doentes. E as obstetras realizam talvez a mais nobre das profissões. Rezemos por todos eles, para que façam o seu precioso trabalho da melhor maneira possível, disse o Papa Francisco. Nossos parabéns e reconhecimento a todas as enfermeiras, enfermeiros, obstetras. Obrigado pela doação de cada um de vocês. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José.
Obrigado, Silvanei José. E agora nós rezamos por você que deixa a sua mensagem nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, por você que está aí ligadinho, acompanhando o programa Pai Passa na Frente, como a irmã Cecília, lá no Carmelo de Nazaré, que está sempre rezando com a gente. Um beijo grande para a senhora, viu, irmã Cecília? Estou com saudades, espero em breve poder visitá-la. E aqui no nosso Instagram nós acolhemos o pedido de oração da Luciana Pulpo, da Francimar Alves Pinheiro, da Zenilda Silva, que comenta a postagem: o tempo todo Deus é bom. Peço oração pelos meus filhos e pela minha comunidade. Também rezamos pela Ana Alves, pela Maria Suzy Cordeiro, que agradece ao Pai por tudo que Ele tem provido na sua vida, em especial a vida conjugal. Ela agradece ao Pai. Por você que deixa aqui a sua manifestação de gratidão ao Pai Eterno, a nossa união de prece nesse momento. Muitas pessoas deixando o seu comentário, a sua oração aqui no Facebook. Nós nos alegramos muito. A dona Ângela Oliveira, 2 minutinhos, ela acompanhou toda a nossa meditação e está aqui dizendo, agradece ao Padre Robson pela existência da TV Pai Eterno e diz aqui: amo demais o programa Pai Passa na Frente, o nosso coração estremece de alegria com os ensinamentos de hoje. Que bom, dona Ângela, que a senhora tem feito essa experiência junto com a gente, que o Pai Eterno continue derramando muitas graças na vida da senhora. Também a Lúcia Apolinário pedindo pela vida do seu filho. Nós estamos em oração, viu, Lúcia? Por toda essa situação que você está vivendo na sua família. A Rosilene Oliveira também pedindo libertação, cura e rezando aí por toda a sua família. E eu aproveito também esse momento para mandar um abraço, porque tem muita gente da minha família acompanhando. O tio Gladir, a tia Maria, a tia Zena e tantos outros, cada um na sua realidade rezando e confiando aí na bênção do Pai Eterno. Amém. Confiando sempre na graça e na bênção do Pai Eterno, a nossa oração constante por todos e cada um. Devotos de todo o Brasil se reuniram em um final de semana, em mais um final de semana em Trindade. Desta vez, a capital da fé de Goiás teve a presença forte dos mineiros. Veja na reportagem. O fim de semana em Trindade começou com o Palavra do Pai na manhã de sábado. E veja só como ficou o Cine Teatro Afip. Todos os devotos vieram ver de perto o Padre Robson de Oliveira. O evento foi transmitido para todo o Brasil pela TV Pai Eterno e para o mundo pelo portal paieterno.com. Quem divide o palco e pela música leva a emoção ao público é este profissional. O Rodolfo dita o ritmo do Palavra do Pai. A minha função basicamente é poder complementar o que o padre está pregando no dia através da música. Então ele nos passa o texto, o roteiro que ele vai seguir, as leituras que ele vai utilizar e dentro desse texto base eu pego as músicas que vão estar de acordo, que estarão de acordo com o contexto que ele vai falar. E aí nisso a gente deixa o Espírito Santo fluir, conduzir o nosso toque, o nosso cantar, para que as pessoas saiam daqui com a graça que veio buscar. Todos os filhos do Pai Eterno aprendem com esse momento de reflexão e oração com o Padre Robson. Seja o público que veio para participar ou os profissionais que estão trabalhando. Participar desse momento de oração é uma honra para mim, porque ter sido assim escolhido pelo padre para poder ajudá-lo nessa missão, acaba que se torna uma responsabilidade. E para mim é uma grande bênção, porque muitas das coisas que o padre fala também serve para mim, para o meu dia a dia, serve para a minha vida. A Nelly é devota do Pai Eterno e veio da cidade de Planura, em Minas Gerais, para passar o fim de semana aqui em Trindade. A gente ama o Divino Pai Eterno, ama também o Padre Robson, a gente tem admiração por ele.
Acho que não tem quem não procura o Pai, né? A casa do Pai. E trouxemos a família mais uma vez. Para ter o Cine Teatro cheio dessa forma, assim como o Santuário Basílica ou a Igreja Matriz aqui de Trindade, os devotos chegam de todas as formas, de ônibus, carro, moto, transporte coletivo, e a maioria deles acompanham tudo o que acontece aqui em Trindade pelos veículos de comunicação da FIP. Mas estar aqui, presente na capital da fé, tem um sentimento todo especial para eles. Aqui em Trindade, para mim, é minha paixão. Quando eu entro aqui dentro, eu sinto que eu estou no céu. Porque aqui é uma cidade, é uma terra santa. 11 anos que eu venho, sempre em janeiro, sempre com 64 pessoas. É pela fé, pela busca da fé, tá? E agradecimento. Elas vieram de Contagem, em Minas Gerais, e é impressionante a presença do povo mineiro em Trindade. O padre até fez uma pesquisa durante o Palavra do Pai. Quem é mineiro aqui para falar nisso? Misericórdia. Eu sempre brinco com os mineiros, é porque eu sou filho de mineiro, eu tenho sangue mineiro nas veias correndo, né? E tenho um amor muito grande pelo povo de Minas Gerais, do Brasil todo, mas porque as raízes da minha família vêm de lá, né? E eu gosto muito, porque eu percebo que é um povo de uma fé muito tradicional, muito bonita, muito arraigada na família. E é um povo que tem um temor muito grande do Senhor, um respeito a Deus. Outros lugares também foram bem frequentados no sábado e no domingo. O Santuário Basílica recebeu muitas pessoas em celebrações ao Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja Matriz, mesmo passando por reformas, esteve aberta para o povo. Eu sinto muito bem que é a casa do Pai, né? É uma alegria imensa estar aqui. A gente se sente uma paz, um amor, um aconchego muito grande aqui. E se você acha que Trindade recebe apenas os adultos, está enganado. As crianças também vêm aprender as lições do Pai Eterno desde pequenas. Esse aí é o Vitor. Ele esteve no sábado no Cine Teatro acompanhando a família. Nós saímos cedinho para vir para cá. Eu vim lá da cidade ocidental para ver o Padre Robson. À noite teve o Romaria Sertaneja com o Padre Natalino Martins e o apresentador Fábio Falcão e convidados no principal palco da capital da fé. Música boa, diversão e uma palavra evangelizadora marcaram a noite de sábado. Eu venho jogar nas águas pedaço de amor despeito. Gratidão deixou aqui dentro do meu peito. Não consigo entender o amor em que consiste, pois quem ama vive alegre e eu a mim vivo triste. Que todos tenham um retorno abençoado para suas casas e que voltem o mais rápido possível para nossa cidade e levem a mensagem que receberam aqui. Assim como o Padre Robson falou no palco do Cine Teatro, Deus fala conosco de várias maneiras. Cabe a nós ter olhos e ouvidos para vermos e escutarmos a mensagem do Divino Pai Eterno. Agora, a parte mais pessoal da fala de Deus acontece exatamente quando eu consigo entender a minha história, a vontade de Deus, aquilo que acontece na minha vida e que precisa ser mudado, porque eu sei que isso vai ser muito bom para mim e vai agradar o meu Deus ainda mais. Então, saber ler a vontade de Deus, as palavras de Deus, saber ouvir a palavra de Deus e interpretá-la para a vida já é um grande passo no ser cristão. Isso aí, fim de semana agitado, cheio de mineiros, inclusive eu, né? Tava brincando com eles que fui lá participar da Palavra do Pai, Cine Teatro lotado, momento de muita oração e de muita unção do Padre Robson. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos com mais Pai Passa na Frente. Quero ser instrumento de...
graça que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Estamos de volta com o Pai Passa na Frente, levando a paz do Pai Eterno até o seu coração. E hoje, dia 20 de janeiro, é dia do mártir São Sebastião, protetor contra a peste, fome e guerra. São Sebastião nasceu em Narbonne, na França, no final do século III, e muito cedo seus pais se mudaram para Milão, onde ele cresceu e foi educado. Desde criança sempre se mostrou forte e piedoso na fé. Nessa época, a região era dominada pelo imperador Diocleciano, que perseguia os cristãos. Atingindo a idade adulta, alistou-se como militar nas legiões do imperador Diocleciano, que até então ignorava o fato de Sebastião ser um cristão de coração. A figura imponente, a prudência e a bravura do jovem militar tanto agradaram ao imperador que este o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Mas, secretamente e valendo-se de seu alto posto militar, Sebastião fazia visitas frequentes aos cristãos que se encontravam presos para serem levados ao Coliseu, em que seriam devorados por leões ou mortos em lutas com os gladiadores para o puro deleite dos romanos. Com palavras de consolo e de ânimo, fazendo-os acreditar na salvação, na vida eterna, segundo os princípios do cristianismo, Sebastião ajudava os prisioneiros a enfrentar o martírio que os aguardava. Enquanto o imperador empreendia a expulsão de todos os cristãos do seu exército, Sebastião foi denunciado. Diocleciano, o imperador, tentou fazer com que ele renunciasse ao cristianismo, mas Sebastião com firmeza se defendeu. Então deu ordem aos seus soldados para o alvejarem com flechadas e depois o deixarem sangrar até a morte. Daí que vem a imagem imortalizada do santo, a imagem que nós conhecemos, das imagens que você está acompanhando aí, em que o santo aparece amarrado a um tronco e com o corpo perfurado por flechas. Após a ordem ser executada, Sebastião foi dado como morto e ali mesmo ele foi abandonado. Entretanto, quando uma senhora cristã foi até o local à noite, pretendendo dar-lhe um túmulo digno, encontrou-o vivo. Levou-o para casa e tratou de suas feridas até vê-lo curado. Depois, cumprindo o que lhe vinha da alma, ele mesmo se apresentou àquele imperador, anunciando o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa senhora que ajudou São Sebastião também é santa da igreja, Santa Irene. Foi quem recolheu o corpo de São Sebastião machucado e que cuidou dele. Perplexo e irado com tamanha ousadia de Sebastião, o imperador o entregou à guarda e o condenou ao martírio. Sebastião foi executado então com pauladas e boladas de chumbo, sendo açoitado até a morte no dia 20 de janeiro de 288. Uma piedosa mulher, também santa, Santa Luciana, sepultou-o nas catacumbas. Mais tarde, no ano de 680, suas relíquias foram solenemente transportadas para uma basílica construída pelo imperador Constantino e onde se encontram até hoje. Naquela ocasião, Roma estava assolada por uma terrível peste que vitimou muita gente. Entretanto, tal epidemia desapareceu a partir da hora da transladação dos restos mortais desse mártir, que é venerado como o padroeiro, patrono contra a peste, a fome e a guerra. São Sebastião também é venerado muito em todo o Brasil. Centenas de cidades o têm como padroeiro, como a cidade que leva o seu nome, inclusive, São Sebastião do Rio de Janeiro. No Brasil, diz a tradição que no dia da festa do padroeiro, em 1565, ocorreu a batalha final que expulsou os franceses que expulsavam a cidade de Rio de Janeiro, quando São Sebastião foi visto de espada na mão entre os portugueses, mamelucos e índios, lutando contra os invasores franceses calvinistas. Então, que nós tenhamos a intercessão de São Sebastião,
nas nossas lutas cotidianas, principalmente no interior. São Sebastião é muito venerado, os fazendeiros, as pessoas que têm criação, rogam sempre a intercessão de São Sebastião. Então, que ele possa nos livrar da peste, da fome e da guerra. E juntos nós vamos rezar, então, pedindo a São Sebastião a sua intercessão. Derramastes, ó glorioso mártir São Sebastião, derramastes vosso sangue e destes vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores dos nossos verdadeiros inimigos, o ter, o poder e o prazer, que fazem viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos desta terra. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros. E que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, rogai por nós. História linda que sempre toca o nosso coração, não é, Marcos? Eu sou encantado com a história de São Sebastião desde criança, porque na minha cidade sempre tem a festa de São Sebastião, né? São Sebastião, além de ser o padroeiro, protetor contra a peste, fome e guerra, ele ainda tem o prodígio de ser o tesoureiro de muitas igrejas no Brasil inteiro, né? Quando ocorrem festas populares, leilões e que ajudam financeiramente as paróquias, as capelas, né, a se manterem. Né? Então, São Sebastião sempre ocupa um lugar muito especial neste período, a gente festeja ele com muito fervor. A AFIP conta agora com uma nova diretoria geral, formada por missionários redentoristas e por membros da Arquidiocese de Goiânia. Juntos, eles agora seguem com a missão de levar o Pai Eterno a cada vez mais devotos. Veja na reportagem. A reunião começou com um momento de oração e meditação. Orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esteve presente na Assembleia a nova diretoria-geral da Associação Filhos do Pai Eterno. Juntos, eles têm a missão de organizar o trabalho de evangelização realizado pela AFIP. Isso é muito bom para a FIP, porque cada vez mais a gente vê que nosso trabalho, essa obra tão bonita, necessita de orientações, necessita de uma gestão ainda mais coletiva, colegiada. E o Dom Washington, ele tem sido sempre um pai muito grande na minha vida como padre, tem sido um pai no meu sacerdócio, tem sido um homem de Deus nesse trabalho de evangelização. E quando ele sugeriu que pudéssemos refazer a estrutura da FIP, colocando membros efetivos da Arquidiocese da Congregação, eu entendi que isso aí seria uma coisa muito boa, um sinal de Deus no trabalho que eu tenho realizado e que muitas vezes é sozinho, que muitas vezes não é tão colegiado com os outros. Padre Robson de Oliveira fez uma breve apresentação sobre a história da AFIP, fundada em 2004. A reestruturação na diretoria-geral da AFIP marca o início de uma nova fase nos trabalhos de evangelização desenvolvidos pela instituição. Tudo é pensado com um único objetivo, de levar o amor do Pai Eterno aos devotos do Brasil inteiro. Nós sabemos que não se pode ficar parado no tempo, né? E os meios de comunicação cada vez mais evoluem. E nós trabalhando nesse sentido para que possamos aproveitar desses meios de comunicação para a evangelização chegar de forma mais eficaz às pessoas. E a Associação Filhos do Pai Eterno tem como meta chegar ao mais longe possível com esse trabalho evangelizador. Durante o encontro, cada gestor da associação falou sobre o departamento correspondente. Os trabalhos foram apresentados incluindo projetos estruturais e tecnologias. Segundo o bispo auxiliar Dom Levi Bonato, a atuação desenvolvida pela AFIP é fundamental para a Arquidiocese de Goiânia. Então, todo esse plano de esclarecimento, essa transparência que nós estamos tendo nas apresentações aqui do que realmente a AFIP faz, o que ela se propõe a fazer, o que ela já fez e também
toda a atuação que está tendo agora a TV Pai Eterno, todos esses esclarecimentos para nós é muito importante para dar, digamos assim, a exata dimensão do que realmente a FIP faz e o que ela pode fazer ainda mais daqui para frente. A devoção ao Pai Eterno hoje já alcança o Brasil todo e a gente espera que essa devoção, que essa evangelização seja cada vez mais capilar, cada vez mais penetrante dentro do povo brasileiro. Entre os conselheiros estava o arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz, e o superior provincial dos Redentoristas de Goiás, Padre André Ricardo Melo. A gente espera que se continue, que dê um novo fôlego para a FIP, um novo ânimo para a FIP, continue seus trabalhos de evangelização, à frente da TV Pai Eterno, na construção do novo Santuário de Trindade e nos mais diversos meios e formas com que a Associação Filhos do Pai Eterno tem de desenvolver a ação evangelizadora da Igreja. Entender a grandiosidade desta obra é também ter consciência do potencial evangelizador da AFIP. A associação surgiu do sonho do Padre Robson de promover a vivência da fé e propagar a devoção ao Divino Pai Eterno a todos os cantos do país e do mundo. Eu espero muito que essa nova diretoria da AFIP, que esse grupo gestor da associação atualmente, nós possamos trabalhar fazendo com que essa obra cresça ainda mais para a honra, glória e louvor do Divino Pai Eterno. Essa é a única intenção da AFIP existir. E nós seguimos rezando, Padre Robson, pela associação, né? Rezamos sempre, especialmente agora nessa nova fase, essa nova etapa com essa diretoria e por todos os membros, né, que vão estar à frente junto com o Senhor deste trabalho. Receba sempre as nossas orações. Orações também que nós fazemos diariamente por você devoto, por você devota, que deixa o seu pedido de oração, que deixa a sua intenção para aqui o nosso programa. É a nossa matéria de fé que nós entregamos sempre ao Pai Eterno. Por isso agora nós vamos dizer em alta voz a sua intenção pela voz do Demerval. Muito bem, então vamos lá. Começamos com Nadir Faleiro Silva, que é de Passos, Minas Gerais. Ela pede oração para si, para seus filhos, noras e netos, então já se percebe que a família é grande, né? E pede proteção também, saúde e muita paz. A Maria Ribeiro da Silva, de Pedreira, no estado de São Paulo, pede oração para si também, pois está se recuperando de uma cirurgia e pede também por toda a família. Eu acho muito interessante, ao mesmo tempo em que há necessidade de se pedir por alguma situação particular, não se esquece da família. Sempre se coloca a família. Há uma grande necessidade de se pedir por seus familiares. Prova de que não somos sozinhos no mundo. Verdade. Prova de que somos um corpo, uma unidade. Então, está aqui. Vamos acompanhando para perceber como isso é uma rotina, né? Quase. Domingos Rodrigues Santos, de Taiobeiras, também de Minas Gerais, agradece por todas as graças recebidas, pede oração para si e por sua família. É imensamente feliz, diz ele, por participar desta linda família de amor que são os associados da AFIP. Somos um corpo. Né? Tem a Metilde Terezinha Salvi, ela é de Descalvado, no estado de São Paulo. Ela diz que peço que o Divino Pai Eterno abençoe a mim e a todos os meus familiares. Tem o Zildir da Silva Souza, de Belo Campo, da Bahia, pedindo oração para si e também para todos os seus familiares. Todas essas intenções, nós nos associamos a todos vocês, também colocamos as nossas próprias e a uma só voz pedimos ao Pai Eterno que as atenda e que faça com que todas essas graças se transformem em grandes testemunhos e um louvor à graça de Deus agindo em nossas vidas. Amém. Que assim cada devoto, cada devota possa sempre receber copiosas bênçãos do Pai Eterno em sua vida. E você pode nos contar alguma graça, enviar seu pedido de oração no nosso e-mail contato@paieterno.com.br. E agora nós vamos acompanhar uma matéria que foi preparada pela nossa equipe lá em Brasília.
jovens de várias partes do país estiveram reunidos em Brasília para o primeiro Congresso da Juventude Missionária e a 5ª Missão Sem Fronteiras, realizada pelas Pontifícias Obras Missionárias do Brasil. No evento foi comemorado os 15 anos de atuação da Juventude Missionária em trabalhos de evangelização. Confira. A Juventude Missionária surgiu dentro das Pontifícias Obras Missionárias, que tem atuação em todo o mundo e é responsável por cultivar o espírito audacioso na juventude para o anúncio do Evangelho. Então, esta obra que visa suscitar sempre a animação missionária em todo o povo de Deus, através de um carisma que surgiu com Paulina Jericó. Ela era uma operária, ela reuniu um grupo de operárias para, através da oração e da ajuda material, poder ajudar os missionários lá na China. Então, esse grupo de juventude missionária nasceu da experiência da infância e adolescência missionária. Os adolescentes cresceram e foram solicitando e pedindo que tivesse um espaço deles, de jovens. Além de participarem do primeiro congresso do movimento, os jovens aproveitaram também para estreitar laços, compartilhar conhecimentos e sair em missão. O primeiro Congresso da Juventude Missionária foi regido pelo tema do Mês Missionário Extraordinário, convocado no ano de 2019 pelo Papa Francisco. Então a gente não queria deixar lá escondido, guardado como um fato que aconteceu na história, na memória e ficou para lá. Então uma tentativa de fazer com que o que foi aberto ali em 2019 possa continuar ecoando, né, na vida da igreja. Então a gente optou por assumir esse tema do Batizados e Enviados, mesmo porque, né, o tema traduz a realidade mesmo de que nós somos, né, nós somos todos missionários e missionárias e somos por conta do batismo. Os jovens aproveitaram o encontro para fazer memória dos bons momentos que já viveram em missão. Nenhum se compara à alegria de um fim de missão, a alegria da comunidade de ter recebido aqueles jovens durante aqueles dias e a alegria dos jovens de ter partilhado momentos e experiências que ficam para a vida toda, né? Momentos de sentir que o meu problema não é maior do que o do próximo, que eu sou útil para aquele próximo e que principalmente eu posso levar a missão aí a Jesus Cristo das mais diversas formas e realidades. Camila nos conta um dos fatos marcantes da sua história de 14 anos junto à juventude missionária. Quando partem para a missão, os jovens missionários costumam se hospedar em casas das comunidades que são visitadas. Em uma dessas missões, a jovem foi recebida por uma família muito humilde que se preparou com todo o esforço para acolhê-la. E aí, ao entrar na casa, o filho deles era deficiente visual. E quando eu cheguei na casa, o deficiente visual, ele tata, né? Ele tauteia a gente para sentir, para identificar o que nós somos. E ele, ao me tatear, ele disse: você é linda, a sua alma é linda. Então, assim, não era eu, Camila, fisicamente, mas era o que eu trazia, né? Então, acho que foi o momento mais, assim, impactante de reconhecermos enquanto missionários, né? Porque é o olhar para o outro, né? É os nossos problemas que a gente deixa em casa e a gente se coloca para estar ali disponível no meio deles, vivendo a cultura deles, sentindo o que eles sentem, né? Jesus nos convocou a evangelizar todos os povos. Para a Juventude Missionária do Brasil, é tempo de comemorar o fortalecimento de sua identidade e renovar as forças espirituais para continuar testemunhando o amor de Deus com ousadia. E se passaram 5 Missões Sem Fronteiras, chegamos ao nosso primeiro congresso missionário e agora a gente está preparado para dar passos mais largos, passos maiores e continuar com esse trabalho de implantação. A assessora da Pastoral Juvenil da CNBB nos fala como a juventude missionária tem nos ajudado a responder o apelo do Papa Francisco. E dentro dessa diversidade, a cada uma também acaba dizendo para a igreja um aspecto que precisa ser melhorado, vamos dizer assim. Cada identidade, cada carisma é um desafio também para a igreja. Então, o desafio da missão é algo muito próprio dos últimos tempos, né, desse movimento também da Igreja em Saída que o Papa Francisco nos propõe. E a juventude missionária vem, ao mesmo tempo, nos desafiar, nos ajudar como igreja na resposta que temos que dar a esse desafio dos tempos atuais. Então, é um carisma lindo, uma identidade maravilhosa que vem dizer para todos nós, né? Precisamos sair em missão, precisamos assumir a nossa identidade missionária que é própria do nosso batismo.
E nós louvamos ao Pai Eterno por cada jovem que participou deste encontro e também da missão, né? Juventude missionária sempre solidária, como é o lema da Juventude Missionária. E hoje nós queremos bendizer ao Pai Eterno pelo dom da vida de nossos associados aniversariantes. A dona Anita José Oliveira, que está em Osasco, São Paulo. A Jacinta Fátima Carrazone, de Recife, Pernambuco. Sebastiana Zane Bigoto, de Cerqueira César, em São Paulo. E a Maria Almeida, de Telêmaco Borba, no Paraná. A vocês, o nosso abraço de aniversário, a nossa prece pelo dom da vida. E nós sabemos que cada ano de vida é um presente do Pai Eterno a todos nós, não é verdade? E certamente você, devoto, vocês que eu mencionei agora, receberam juntamente com a carta do Padre Robson um lindo presente pelo aniversário de vocês, que é esta imagem do Pai Eterno, para abençoar ainda mais a sua casa, para abençoar a sua família. Então, que o Pai Eterno continue abençoando a cada um de vocês. E você que vai fazer aniversário e até o fim do ano e que colabora generosamente, fielmente, todos os meses, também vai receber este presente. Então, aguarde pelo mês do seu aniversário. E você que ainda não faz parte, também é chamado a ser mais um conosco nesta obra de evangelização, ligando no 62 3506 9800, ou então acessando o nosso portal paieterno.com, se cadastrando e dizendo sim, generosamente, para esta obra de amor que é a Associação Filhos do Pai Eterno. O Pai Eterno conta com você. E agora é momento em que nós trazemos uma palavra de vida para o seu coração, uma palavra de vida para nos ajudar a entender ainda mais a reflexão de hoje sobre a catequese do Pai Nosso. E o Papa Francisco nos ensina isso em forma de oração. Senhor, enternecei o meu coração, a fim de que eu possa entender e responsabilizar-me por todos os problemas, por todas as dores dos outros. Olha, o Papa Francisco nos ensina a pedir, Senhor, enternecei o meu coração. Então vamos pedir que o Pai Eterno traga a ternura necessária, retire do nosso coração a dureza, a frieza e faça um coração terno, um coração manso como o coração dele é, um coração amável, um coração acolhedor. E é a ele que nós também agradecemos neste momento. Deus não fez nada sem pensar em ti. Agradeça ao Senhor hoje e sempre por tudo que tens, por tudo que podes, por tudo que és, por tudo que és. Deus não fez nada sem pensar em ti. Por isso, não podes deixar de pensar nele todos os dias para agradecer. Se sabes agradecer a quem te oferece uma rosa, não deves te esquecer de Deus. Foi Ele quem fez todas as rosas. Se sabes agradecer a quem ilumina a tua casa, não deves te esquecer de Deus. Foi Ele quem fez o sol e as estrelas. E nesta certeza que nós agradecemos ao Pai Eterno por tudo que Ele nos concede. Obrigado, Demerval, obrigado, Caísa, obrigado, Davidson, e obrigado você que reza conosco. Até amanhã, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Deus não fez nada